Bíblia de Estudo do Expositor. Efésios capítulo 3. 64 depois de Cristo. A revelação. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo escreveu esta epístola da prisão em Roma. Além disso, ele não se considerava um detento de Nero, mas sim de Jesus Cristo. Em outras palavras, por quaisquer que sejam o propósito e razão, o Senhor o quis na prisão nesse momento, e assim era como Paulo via a situação. Por vós, os gentios, refere-se ao começo da igreja, composta principalmente por gentios, e a extensão do evangelho ao mundo. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como mordomo e compromissado sobre o novo convênio, o apóstolo se preocupava com a administração correta e apresentação da mesma. Como por ele Cristo me foi este mistério manifestado pela revelação. A cruz, que em essência é o novo convênio, era um mistério antes de que desse seu significado a Paulo. Como antes um pouco vos escrevi, é óbvio que o apóstolo tinha escrito previamente uma carta aos Efésios a respeito desta grande verdade, da qual não temos já nenhum registro. Por isso, quando ledes o que lemos agora com respeito a esta epístola, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O Senhor quer que compreendamos o mistério da cruz, tal como foi dado a Paulo. Em outras palavras, não devemos nos desviar do que ele ensinou, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. Refere-se às épocas, até o apóstolo Paulo, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Deu primeiro esta revelação a Paulo, Gálatas capítulo 1, versículos 11 a 12. O Espírito de Deus usa logo a mensagem como foi dada a Paulo para instruir a outros apóstolos e profetas, etc. A saber, que os gentios são co-herdeiros. As diferenças entre os judeus e os gentios quanto à redenção foram apagadas. E de um mesmo corpo, todos na mesma igreja, quer dizer, o corpo de Cristo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Deve traduzir-se em Cristo Jesus pelo Evangelho, porque os melhores textos gregos incluem o nome Jesus. Se aquele último nome não estivesse ali, Paulo diria que os gentios eram coparticipantes das promessas messiânicas judaicas, o que não é verdade. Do qual fui feito ministro, refere-se ao que serve, pelo dom da graça de Deus que me foi dado. Tudo isto concedeu a Paulo estritamente de acordo à graça de Deus, o que significa que não foi por mérito, já que ele não tinha nenhum. Segundo a operação do seu poder, é o poder do Espírito Santo feito disponível a nós pela cruz e nossa fé naquela obra terminada. Gálatas capítulo 1, versículo 18. A mim, que sou o menor de todos os santos, me foi dada esta graça. A humildade se evidencia aqui, que só é possível pela cruz, pela qual recebemos a graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Recebemos as riquezas de Cristo exclusivamente através e por meio da cruz, e são inesgotáveis, e que vai aumentando mais e mais e durará para sempre. E demonstrar a todos, trazer para a luz algo que antes tinha estado oculto, qual seja a dispensação do mistério, que esteve oculto,
pudesse traduzir o companheirismo da dispensação da revelação do mistério. Em outras palavras, o mistério já não existe, tendo sido já revelado desde os séculos em Deus. Declara o fato que isto não era uma nova classe de ação da parte de Deus, forçado sobre ele pelo desenvolvimento na história humana. A cruz era seu plano desde a fundação do mundo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20. Que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Deus o Pai oficializa, Deus o Filho faz a orquestração e Deus o Espírito Santo executa, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus, concernente a anjos justos, seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Apresenta a Igreja proclamando às hostes angelicais parte da sabedoria de Deus que os anjos não tinham conhecido antes. Segundo o eterno propósito, o propósito das épocas, que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, Deus formou um plano que é eterno em referência à salvação dos homens, e o plano está centrado no Senhor Jesus e o que ele fez na cruz, no qual refere-se a Cristo, mas mais em particular ao que ele fez na cruz por nós. Temos ousadia, devido à cruz, podemos já ter a ousadia de nos aproximar de Deus, Hebreus 4,16, e acesso, a única maneira pela qual podemos ter acesso ao trono de Deus é por meio e através de Jesus Cristo e sua obra expiatória na cruz. Com confiança pela nossa fé nele. A fé está envolta em Jesus Cristo e sua cruz. As bênçãos. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Não deixem que se debilite sua fé por causa de meu encarceramento, que são a vossa glória. Independentemente do que aconteça, resultará numa maior proclamação do Evangelho, que será para seu bem-estar. Por causa disto, a propagação do Evangelho, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo que ele se prostra à vontade de Deus, qual seja essa vontade, seja qual seja essa vontade, do qual o Senhor Jesus Cristo, toda a família, todos os que aceitaram a Cristo, nos céus e na terra, toma o nome. Quantos crentes passaram a estar com o Senhor e quantos estão vivos na terra? Para que Cristo Jesus, segundo as riquezas da sua glória, refere-se a todas as perfeições reveladas por Deus, não somente sua graça e poder, vos conceda que sejais corroborados com poder no homem interior, o Espírito do homem, pelo seu Espírito. Levará-se a cabo, se nossa fé estiver sempre na cruz, pela qual o Espírito Santo opera, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, que se leva a cabo por nossa fé na cruz, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, firmemente estabelecido e com muita base, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, não somente entender, mas também agarrar-se disso para tomar posse, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, metáforas usadas por Paulo para explicar a imensidão do amor de Deus pelos santos. E conhecer o amor de Cristo indica o conhecimento adquirido pela experiência, que excede todo o entendimento. O crente pode conhecer o amor de Cristo, mas não pode esgotar o conhecimento daquele amor.
para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Chega-nos somente por Cristo e o que Ele fez por nós na cruz. Ora, a aquele que é poderoso, apresenta a Deus como a fonte de todo o poder, para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, até além de nossa compreensão, que o Espírito Santo pode explicar só nestes termos. Segundo o poder que em nós opera. A palavra segundo se refere ao feito de que este poder pode operar em nós só quando seguimos a ordem prescrita da vitória de Deus, que é a cruz, e nossa fé naquela obra terminada. Então é dado ao Espírito Santo liberdade de ação para usar seu grande poder a nosso favor. A esse glória, Cristo e a Igreja como um corpo serão o veículo daquela demonstração eterna. Na Igreja, o corpo de Cristo, por Cristo Jesus, feito possível por nosso Senhor e o que Ele fez na cruz, em todas as gerações, para todo sempre, eternal. Amém. Efésios capítulo 4, 64 depois de Cristo. Nosso andar diário. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Como se mencionou, o apóstolo está na prisão em Roma. Ele se considera prisioneiro porque assim era a vontade do Senhor. Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Refere-se à norma de conduta, viver em santidade. O crente deve andar conforme o Espírito, que se obtém só quando entende que toda força e ajuda provém da cruz, e ao fazer sempre a cruz o objeto de nossa fé. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. De novo, tudo isto é obra do Espírito, o que significa que não se pode obter por nossa própria habilidade. A ajuda do Espírito nos chega por nossa fé constante na cruz. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 17 a 18 e o versículo 23. Procurando guardar a unidade do Espírito. A unidade com respeito à fé em Cristo e à cruz, pelo vínculo da paz. A fé em coisas alheias de Cristo e a cruz destroem a paz, porque gera a autojustiça. Há um só corpo, o corpo dos crentes chamados, e um só Espírito, um Espírito Santo, que opera sempre por meio de Cristo e a cruz. João capítulo 16, versículos 13 a 14. Significa que a fé em coisas alheias à cruz não é do Espírito Santo, mas sim de espíritos. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Toda a nossa esperança está em Cristo Jesus e o que Ele fez por nós na cruz. É uma só e única esperança. Um só Senhor, Jesus Cristo, uma só fé, o que Ele fez na cruz. Um só batismo, nossa salvação, referindo-se aos crentes batizados em Cristo, que se efetuou na cruz. Não tem nada a ver com o batismo em águas. Romanos capítulo 6, versículos 3 a 5. Um só Deus e Pai de todos. Refere-se só aos redimidos. Deus não é Pai dos não salvos. Quando Jesus o disse claramente, seu pai é realmente o diabo. João 8,44. O qual é sobre todos, refere-se à supremacia, e por todos e em todos vós, em virtude do que Cristo fez por nós na cruz, e nessa fé naquela obra terminada. O dom de Cristo, mas a graça foi dada a cada um de nós. Entretanto, pode-se frustrar esta graça quando os crentes se desviam da cruz por outras coisas. Gálatas capítulo 2, versículo 21.
segundo a medida do dom de Cristo, proporcionada em certa medida a cada santo segundo a necessidade, a menos que, como se mencionou, seja frustrada. Por isso diz, Salmo 68, versículo 18, subindo ao alto, a ascensão, levou cativo o cativeiro, liberou as almas no paraíso. Antes da cruz, apesar de serem crentes, eles ainda estavam retidos como cativos por Satanás, porque o sangue de touros e cabras não podia tirar a dívida do pecado. Mas quando Jesus morreu na cruz, a dívida do pecado foi paga, e então ele converte a todos estes em seus cativos. E deu dons aos homens. Os dons incluem todos os atributos de Cristo. Tudo se fez possível pela cruz. Ora isto, ele subiu, que é missão cumprida, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, imediatamente antes de sua ascensão à glória, o qual se levaria a cabo em triunfo total. Ele primeiro baixou ao paraíso para libertar a todas as almas crentes naquela região, o que ele assim o fez. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. É uma representação de Jesus como libertador e mediador, acima de todos os céus. Revela sua posição presente, nunca mais volta a descer ao mundo das trevas, para cumprir todas as coisas. Ele sempre foi o Criador, mas ele agora é também o Salvador. E ele mesmo deu. Nosso Senhor faz o chamado, uns para apóstolos. Tem referência ao fato de que nem todos que são chamados a serem ministros serão chamados a serem apóstolos. Aplica-se a outras designações também. Os apóstolos servem como os líderes de fato da igreja, e fazem assim pela mensagem particular dada a eles pelo Senhor para a igreja. E outros para profetas, quem se mantém no ofício de profeta, por isso predizendo e pregando. E outros para evangelistas, que evangeliza. E outros para pastores, cuidar das ovelhas, e doutores, aqueles com um ministério especial para ensinar a palavra ao corpo de Cristo. Os apóstolos, na realidade, podem se enquadrar em todas as vocações. O propósito dos dons. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, equipar para serviço, para a obra do ministério, proclamar a mensagem de redenção ao mundo inteiro, para edificação do corpo de Cristo, para a edificação espiritual da Igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé, trazer para todos os crentes um conhecimento apropriado de Cristo e a cruz, e ao conhecimento do Filho de Deus, o que de novo se refere ao que ele fez por nós na cruz. Ao homem perfeito, crente com maturidade, à medida da estatura completa de Cristo. A medida é a plenitude de Cristo, que só se pode alcançar por uma fé apropriada na cruz. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, apresenta o oposto da maturidade e se refere àqueles cuja fé está em algo alheio à cruz, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens. Satanás usa os pregadores, que com astúcia refere-se a um planejamento ou sistema deliberado. Enganam fraudulosamente, aparência de fraude, algo que não é da cruz. Antes, seguindo a verdade em amor, proclamando a verdade da cruz, mas sempre com amor, cresçamos em tudo. O crescimento espiritual apropriado pode ter lugar somente quando a fé é apropriada na cruz. 1 aos Coríntios 1:21.
e o versículo 23 e capítulo 2, versículo 2. Naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, e é assim em virtude da cruz, do qual Cristo Jesus, todo o corpo, Cristo como a cabeça e a igreja como o corpo, bem ajustado, o pé no lugar onde tem que estar e o olho no lugar correto, etc. E ligado pelo auxílio de todas as juntas, uma parte é dependente da outra, segundo a justa operação de cada parte. Cada parte trabalha para produzir um grande resultado. Faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Edificando-se a si mesmo ocorrerá quando funcionamos segundo a ordem prescrita. Edificando-se a si mesmo ocorrerá quando funcionamos segundo a ordem prescrita de Deus, que é a unidade da fé. De novo, refere-se a um entendimento correto da cruz. Quando ele diz aqui cruz, refere-se ao sacrifício de Cristo efetuado na cruz e à renúncia dos cristãos, que é chamada também de cruz. Normas morais. E digo isto e testifico no Senhor. Ensinou ele pelo Senhor com respeito a nosso estilo de vida diário, para que não andeis mais como andam os outros gentios, sua norma de comportamento, na vaidade de sua mente. Na vaidade da sua mente, refere-se a viver numa esfera de tolice, denotando ignorância das coisas divinas, uma cegueira moral. Entenebrecidos no entendimento, um processo surgido no passado, a queda, mas com resultados no presente. Separados da vida de Deus, a única vida verdadeira que há, pela ignorância que há neles. Não só se refere ao intelecto, mas também denota ignorância das coisas divinas. Pela dureza do seu coração, é uma ignorância voluntária que ocasiona uma cegueira voluntária, quer dizer, cegueira espiritual. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, a insensibilidade moral que ocasiona a desumanidade do homem ao homem, se entregaram à dissolução, uma rendição completa de si mesmo à imoralidade, para com avidez cometerem toda sorte de impurezas. Tal pessoa cobiça esse estilo de vida. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, em contraste com os pagãos insensíveis, dominados por paixão que existe só para satisfazer sua natureza inferior. Em outras palavras, o Senhor nos salva do pecado, não no pecado. Se é que o tendes ouvido. O ponto principal é, posto que era Cristo a quem tinham escutado pregar, e nele fostes ensinados, deveriam haver traduzido, nele quer dizer, na esfera de Cristo. Como está a verdade em Jesus. A verdade não só é em Jesus, mas também é Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João capítulo 14, versículo 6. Que quanto ao trato passado, que só se pode fazer por meio de colocar sua fé exclusivamente na cruz, vos despojeis, concernente à maneira anterior de viver, do velho homem. Refere-se à pessoa não salva, dominada totalmente pela natureza depravada. Romanos capítulo 6, versículo 6. Que se corrompe pelas concupiscências do engano. A pessoa não salva está sujeita a um processo contínuo de corrupção que piora com o transcorrer do tempo. E vos renoveis, um ato contínuo, no espírito da vossa mente, tem que ver com a vontade humana.
O crente deve desprezar a mentalidade de dependência em si mesmo e colocar total dependência em Cristo, o que só pode obter-se ao fazer só a cruz, o objeto de sua própria fé. Romanos capítulo 12, versículos 1 a 2. E vos revistais do novo homem. Somos um novo homem em virtude de sermos batizados em sua morte, sepultados com ele pelo batismo em sua morte, referindo-se à crucificação e estando ressuscitado com ele em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículos 3 a 5. Que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É o que o novo homem deve ser e o que pode ser, mas só ao considerar-se morto ao pecado e à natureza do pecado, efetuado na cruz, mas vivo com Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 11. Por isso deixai a mentira. A primeira coisa que deve incluir ao desprezar o velho eu é a falsidade, que se refere a acreditar algo alheio de Cristo e da cruz. Em outras palavras, todo o resto que não é de Cristo e ele crucificado é uma mentira. E falai a verdade cada um com o seu próximo. A verdade é Cristo e a cruz, que ocasiona a justiça e a santidade verdadeira, porque somos membros uns dos outros. Portanto, devemos todos nos rodear a mesma coisa, que é Cristo e a cruz. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A única ira que se permite é a ira justa. Todas as demais iras é o resultado do velho homem e deve ser despojado. Tem que ver basicamente com nossas emoções, o qual o Espírito Santo pode acalmar apropriadamente. Significa que para que ele opere, devemos sempre ter a cruz como objeto de nossa fé. Não deis lugar ao diabo. A fé apropriadamente posta na cruz não dá lugar a Satanás. Aquele que furtava, não furte mais. Quando nos assemelhamos a Cristo, resulta em altas normas morais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Temos que ganhar a vida por qualquer método honesto que esteja a nosso alcance, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Em lugar de tirar de outros, agora podemos dar a outros. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que nenhuma calúnia nem incredulidade proceda de sua boca, mas só a que for boa para promover a edificação. O que nós dizemos edifica ou destrói, para que dê graça aos que a ouvem, seja uma bênção, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Dizer más palavras ou palavras inúteis são repugnantes à santidade do Espírito, no qual estáis selados para o dia da redenção. Deve-se traduzir em quem então vocês selados, deve-se traduzir em quem estão vocês selados até o dia da redenção. O Espírito Santo é o selo mesmo que Deus pôs sobre nós. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. À medida que o crente põe sua fé na cruz e mantém sua fé na cruz, dando liberdade de ação ao Espírito Santo para operar, a maldade se despoja de nossa vida. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Seja disposto a perdoar, como também Deus nos perdoou em Cristo. O perdão de Cristo a nós tem que ser sempre o motivo de nosso perdão a outros.
Em outras palavras, quem não perdoa não pode ser perdoado. Amém.